Fala galera! Eu sou o Felipe. Eu sou a Marina. E hoje a gente vai gravar um vídeo um pouquinho diferente, que é contando a nossa experiência sobre o caminho de Santiago de Compostela. O caminho de Santiago de Compostela é uma peregrinação que já existe há muito tempo, há mais de 1000 anos, que pessoas antigamente saíam de suas casas e peregrinavam até o túmulo do apóstolo de Jesus, o Tiago. E hoje em dia a gente não sai mais da porta da casa, apesar de ter pessoas que fazem isso, mas pessoas de todo mundo vão para a Espanha para fazer esse caminho. Além de que qualquer religião, qualquer pessoa pode fazer essa peregrinação, você também pode fazer ela caminhando, que foi a nossa forma de fazer essa peregrinação, mas também pode ser a cavalo e a bicicleta. A gente encontrou muita gente fazendo bicicleta durante o percurso. Tem pessoas que saem das suas próprias casas, tem pessoas que viajam para fazer o caminho, não existe uma regra, só que existem alguns caminhos que são oficiais, que são reconhecidos e que você fazendo eles consegue no final ter um certificado de ter feito esse caminho. E também o que a gente falou da bicicleta, do cavalo, são as 3 formas reconhecidas: cavalo, bicicleta e de a pé. Desses caminhos oficiais, a gente escolheu fazer o caminho francês, que acredito que é um dos mais antigos, ou um dos mais conhecidos, pelo menos. E a gente caminhou durante 40 dias, cerca de 800 quilômetros. Esse nosso caminho ele começou na França, numa cidadezinha bem pequenininha chamada Saint-Pierre-de-Port, e terminou em Santiago de Compostela. Quando a gente chegou nessa cidade, na França, a gente foi direto a uma oficina do peregrino, que é onde a gente recebe um mapa de todo o caminho, dos percursos que a gente tem para fazer todo dia. Você pode optar por fazer ele completo no dia, fazer metade, fazer 2 percursos, conforme você quiser, só que normalmente são 20 km, 25 km por dia que a gente caminhava, seguindo os percursos que a gente tinha ganhado. Além disso, a gente ganhou uma folha com todas as cidades que a gente passaria no percurso e com o número de telefone e o nome dos albergues que a gente passaria, também com o preço. Nem todos eram atualizados, mas dava para ter uma boa base de onde a gente iria dormir no dia seguinte. Todo dia a gente saía de manhã sabendo onde dormiria no final do dia. E o símbolo do caminho da Santiago de Compostela é uma conchinha, e essa também a gente ganhou na oficina do peregrino lá na nossa primeira cidade. Então nosso começo foi a primeira coisa, ter ido nessa oficina, pegar todas as informações, as dicas que eles passavam lá e tudo mais, e nos hospedamos num albergue já na primeira noite nessa cidade mesmo para começar a caminhar de manhã cedo. E outra coisa que a gente ganhou, que essa é bem importante, é uma credencial do peregrino. Essa credencial do peregrino a gente precisa carimbar todas as noites que a gente, e por alguns lugares também que a gente passa, para lá no final do caminho, lá em Santiago de Compostela, ganhar um certificado de conclusão, digamos assim, do percurso. É como se fosse um passaporte que toda noite a gente chegava no albergue para dormir e a gente carimbava. E também tinha lugares durante o trajeto que a gente podia carimbar, tipo num restaurante, numa lojinha, alguns lugares a gente podia carimbar. Porque como o caminho é oficial, é reconhecido e você ganha esse certificado no final, você teoricamente tem que provar que você fez o caminho de a pé, e é por isso dos carimbos. E além disso, para que você consiga o preço de peregrino nos lugares onde a gente comia, nos lugares onde a gente dormia, o preço era reduzido por ser peregrino, e você tinha que provar que era peregrino mostrando essa credencial. A nossa rotina como peregrino, a gente normalmente acordava bem cedo, em torno de umas 5, 5 e meia, 6 horas, e já saía caminhar. Porque como a gente fez o caminho em junho, na Espanha estava chegando o verão e estava muito quente durante o dia, era um sol insuportável. E como a gente fazia em torno de média de 20 km por dia, até mais, era bastante coisa. Às vezes na subida e a gente acabava parando bastante para descansar. Quando a gente chegava no albergue, normalmente ali pelas 2 da tarde, nossa primeira coisa era tomar um banho e lavar nossas roupas, porque como a gente estava caminhando e carregando o nosso próprio peso, a gente sempre levava a nossa mochila junto conosco. Tem outras formas, que é você enviar a mochila para a próxima cidade e caminhar só com o peso do corpo, a gente optou por não fazer isso. Depois disso a gente dormia um pouco, descansava, enfim, saía caminhar pela cidade, conhecia um pouco a cidade, jantava, voltava para o albergue para dormir e ficava preparado aí para a próxima manhã. Essa era a nossa rotina nos albergues particulares que a gente ficava, que a gente pagava por eles. Muitas vezes eram particulares e muitas vezes também era do próprio governo, da própria cidade, mas eram particulares, a gente era pagante por eles, então essa era a nossa rotina. Quando a gente ficava em albergues paroquiais, era um pouquinho diferente da nossa rotina, porque a gente acordava de manhã cedo, caminhava, mas de tardezinha a gente começava a preparar a janta todo mundo junto. Então todos os peregrinos preparavam a janta junto para depois confraternizar de noite. E fazíamos um momento de oração, um momento de pensamentos e reflexões, então esses eram momentos bem especiais
e só tinha nos albergues paroquiais. Nem em todas as cidades a gente encontrava por esses albergues e também eles têm vagas limitadas, então se você chegasse um pouco mais tarde, possivelmente não conseguia vaga neles. Mas normalmente essas eram nossas melhores experiências, tanto pelo que a Marina falou, de confraternizar, de preparar a janta junto, de preparar o café da manhã junto e tudo mais, e também pelos momentos que a gente ia para a igreja, todo mundo rezar junto, ou depois da igreja a gente se reunia em algum lugar, tocar violão, conversar, cada um falava sobre sua experiência, do porquê estava fazendo, do que estava achando, e aí sempre saía alguma coisa assim que a gente levava, tanto é que até hoje a gente lembra de momentos assim e leva para a vida toda o que a gente conversava com outros peregrinos e aquela troca cultural ali na hora. Nossa hospedagem foi 100% em albergues. Algumas pessoas conhecem como albergues, outras conhecem como hostel, mas de modo geral é a mesma coisa. Quando você compartilha o quarto, compartilha a cozinha, compartilha o banheiro, é um ambiente 100% compartilhado. A única coisa que tu tem para ti é a tua cama ali, né? Fossem eles particulares, fossem eles da paróquia ou do governo, sempre em albergues. E isso foi a que a gente optou, porque como a gente falou antes, tem quartos privados para quem não quer compartilhar, assim, tem quartos privados que pode usar também, só que o custo acaba sendo mais caro. A gente sempre optava pelo mais barato. Antes a gente carregava a nossa própria bagagem e um dos artigos que estava mais pesando nela era o saco de dormir. Porque os colchões, eles têm, como é muita gente que passa, ele não tem um lençol. Ele era um colchão, a maioria deles pelo menos, fechado com forro de, como se fosse couro assim, um corvinho. E você simplesmente deitava ali em cima, então tinha que ter alguma coisa para você se esquentar, para ficar mais macio para deitar, enfim. E é o saco de dormir que a gente leva. Alguns albergues até davam um lençol e uma fronha descartável, mas depois no começo a gente ganhou bastante, mas aí depois da metade do caminho para adiante quase não encontrava mais. A grande maioria deles não tem lavanderia para você usar a máquina de lavar, a máquina de secar, é só um tanque e o varal, mas como estava bem quente, era fácil para você lavar a roupa no tanque e estender. Varal muito grande que comportava toda a roupa que o pessoal lavava, os tanques também, às vezes dava uma fila, mas não tinha problema nenhum. E alguns deles, mas bem a minoria, tinha máquinas de lavar e de secar, mas claro, tendo que pagar. Então a gente, acho que se lavou roupa na máquina foram pouquíssimas vezes. Esses albergues, eles tinham uma média de preço de mais ou menos de 10 a 15 euros por pessoa, a cama, né? E aí a gente já chegou a pagar 8, acho que o mais barato que foi a gente pagou 8 por pessoa, mas a gente chegou a pagar também 20, 25, era conforme a disponibilidade. Tinha cidades muito pequenininhas que tinha só uma única opção, então tinha que pagar o que fosse, mas assim uma média de 10 a 15 por pessoa. Assim como todo o resto, a cozinha do albergue também era compartilhada e aí a gente entra na nossa parte de alimentação da nossa peregrinação. Todo dia quando a gente chegava em alguma cidade, a cidade que a gente ia dormir, a gente passava no mercado e comprava as compras pro dia. Como a gente não podia carregar muita coisa na mochila, a gente comprava as coisas que a gente queria comer no dia, ia pro albergue e cozinhava. Aí também às vezes tinha alguma fila para utilizar, mas normalmente era bem tranquilo e os albergues deixam disponível tudo o que você precisa. Tem fogão, tem talheres, panela, garfo, tu só precisa comprar comida e tirar o tempo para cozinhar. A gente normalmente gastava em torno de 20 e 30 euros no mercado e dividido por nós 4. Então a gente conseguia jantar com esse valor, tomar café da manhã e também às vezes a gente almoçava, porque a gente sempre levava o nosso café e o nosso almoço junto. A gente jantava, dependia muito, porque tinha cidades que só tinha uma tenda, que eles chamam, uma lojinha muito pequenininha, que não tinha opção quase. Então a gente mal e mal conseguia fazer uma massa com alguma coisa. Mas também quando chegava num centro maior, a gente tinha mais disponibilidade de outras coisas. Mas a gente sempre jantava uma coisa legal, era a nossa principal refeição, a janta. Fazia um sanduíche para levar de café da manhã e às vezes um sanduíche para levar de almoço. Nós sempre procurávamos fazer uma compra inteligente que servisse tanto de janta, para também que sobrasse ele para o café, para o almoço e obviamente para economizar. A gente não estava para esbanjar dinheiro, a gente queria fazer o caminho, fazer o percurso todo e gastar o mínimo possível. Como a gente sempre viaja também em qualquer outro lugar, lá não ia ser diferente. Porém, em alguns dias a gente se liberava um pouco mais e aproveitava o menu do peregrino, que é o que toda cidade tem, nos restaurantes tem, você chega e pede um menu do peregrino, que é uma refeição um pouco mais em conta, onde tem um prato de entrada, um prato principal, uma sobremesa e uma bebida, que você pode escolher entre água e vinho normalmente. Então, dias que a gente fazia isso, custava em torno de 15 euros por pessoa esse menu do peregrino, e dias que a gente comprava no mercado e fazia essa que a gente já falou aí no hostel. A minha pior experiência com certeza foi o fato de que logo no segundo dia eu comecei a sentir uma dor no meu joelho, a gente tinha as mochilas muito pesadas
E como a gente estava há tempo viajando no mochilão, já a gente achou que não tinha problema o peso, mas acabou sentindo na pele. E eu caminhei em torno de 5 dias com uma dor forte no joelho direito e até que eu não consegui mais caminhar e tive que começar a andar de ônibus. Então eu fazia o percurso todo dia de ônibus. Se o pai, a mãe e a Marina iam fazer 20 quilômetros, eu fazia esses mesmos 20 de ônibus e encontrava eles na próxima cidade. Fiz em torno de 100 quilômetros de ônibus, alguns quilômetros a Marina fez junto comigo por companheirismo. E dentro disso eu tive a infelicidade de ter um acidente onde a minha mochila ficou presa fora do bagageiro do ônibus entre Torres del Rio e Logronho, e a mochila andou arrastada, perdi a mochila, perdi o computador, perdi a térmica do chimarrão, cuia, saco de dormir rasgou, foi um prejuízo bem grande. E é por isso que a gente está fazendo esse vídeo contando a nossa experiência e não ter feito vídeos realmente gravando a experiência no dia a dia, porque a gente perdeu o nosso equipamento de gravação, de edição, a gente ficou frustrado com tudo isso e ficou quase um ano sem gravar nada. A gente se desanimou bastante com tudo que aconteceu, mas estava na hora de voltar, a gente estava com saudade de voltar também, então por isso que a gente está compartilhando agora atrasada essa experiência. E nesse dia que aconteceu o pior momento do Felipe também veio comigo, porque foi o primeiro dia que ele pegou o ônibus e nesse dia eu segui caminhando com os pais dele, com o Renato e com a Beth, e a gente estava quase chegando em Logronho e eles decidiram parar para descansar um pouquinho. Faltava, sei lá, uns 4, 5 quilômetros no máximo. E aí, quando a gente parou de descansar, e a gente até inclusive viu o ônibus que o Felipe estava passando pela gente, mas a gente nem reparou em mochila do lado de fora. Mas a gente parou de descansar bem no ladinho da estrada e eu me lembro exatamente do momento que ele me ligou contando e não falou muita coisa, e aí aqueles próximos 5 quilômetros que foram caminhados foram terríveis, porque eu não sabia direito o que tinha acontecido, porque ele mal contou. Caminhava e não chegava, não rendia aqueles quilômetros, estava muito calor. E, enfim, que foi muito ruim caminhar aqueles 5 quilômetros, assim, foram arrastados, assim, eu querendo caminhar rápido, eu não conseguia ir mais rápido para poder chegar lá e ver o que realmente tinha acontecido, porque, sei lá, na hora passou um monte de coisa na cabeça. Dentre tantas experiências boas, acho que a que mais me marcou foi na cidade de Gragnon. A gente ainda estava andando de ônibus e já começou legal porque a gente desceu do ônibus um pouco longe aí de onde ficava o albergue, a gente foi caminhando um pouco, questão de 1 quilômetro, 2 quilômetros, e nessa caminhada já a gente teve a oportunidade de ajudar uma senhora que estava chegando. Ela tinha vários problemas de saúde e estava sofrendo bastante pelo calor e tudo mais. Ali a gente já ajudou ela, conversou muito com ela e tudo mais, levou uma mochila dela, eu acho, se não me engano. E a gente foi para esse albergue lá também. A gente sempre fala que as experiências normalmente são mais especiais pelas pessoas do que pelos lugares. E todos os albergues de paróquia, assim, eles têm voluntários que trabalham pro albergue ali. E nesse lugar em específico, os voluntários eram sensacionais. Eu lembro que a gente dormiu todo mundo no mesmo quarto, lá não era nem beliche, era tudo colchonetes, a gente dormiu no chão nos colchonetes. De noite a gente cozinhou todo mundo junto, a minha mãe cozinhou junto com uma norueguesa, nenhuma conseguia conversar com a outra. Foi muito legal de ver isso acontecendo e, de certa forma, a gente poder tá ali com meus pais e tudo mais. E no outro dia a gente precisava caminhar de volta esses quilômetros até a parada de ônibus e o voluntário levou nós com o próprio carro, deu várias dicas, fomos conversando, então não sei, mas foi um dia que me marcou bastante e foi bem legal. Para mim também, acho que uma das melhores experiências também foi num albergue paroquial, era um hospital do Peregrino em Todos Santos, era uma cidadezinha bem pequenininha. E quando a gente chegou lá, na verdade, a primeira impressão que eu tive foi bem ruim. A gente teve uma impressão bem ruim dos voluntários que estavam recebendo a gente, porque tinha um voluntário em si lá que era bem arrogante, enfim, não era muito legal. Mas enfim, né, a gente continuou lá, tomou banho, fez a nossa rotina normal e de noite a gente também teve um momento, todo mundo junto, a gente preparou a janta todo mundo junto, foi uma janta bem gostosa, também tinha pessoal tocando violão e tal. E depois a gente subiu para um cantinho e lá a gente fez um momento de reflexão. E lá no momento de reflexão todo mundo compartilhou uma história sua ou porque estava fazendo o caminho. E eu acho que aquele momento foi muito genuíno, assim, todo mundo... Foi muito emocionante escutar as histórias das pessoas, sabe? E acho que foi lá aquele dia que foi o que mais me marcou, assim, pelas histórias contadas de todo mundo. Outro fato legal sobre o nosso caminho foi que a gente não terminou o caminho em Santiago. A gente chegou em Santiago, na Basílica de Santiago, mas depois a gente continuou o caminho por mais 100 e poucos quilômetros. Assim como na América do Sul a gente tem o final do mundo como Ushuaia, na Europa, ou pelo menos na Espanha, eles têm o final do mundo como Finisterra.
que é o final da Terra, onde você chega assim numas falésias enormes, só dá de encontro com o mar e ali acaba tudo. E a gente partiu de Santiago, caminhou mais 3 dias até chegar ali, e ali foi um outro momento bem marcante também, depois de tantos dias caminhando, ter chegado no final da Terra, então foi uma experiência bem legal. Sinceramente, a gente não sentiu um sentimento assim muito grande quando chegamos em Santiago de Compostela, como muitos peregrinos, por ser o final do caminho, né? A gente não sentiu nada muito forte quando chegamos lá, mas quando chegamos, falo por mim, quando chegamos em Finisterre, foi uma sensação indescritível, assim, o sentimento de dever cumprido, de emoção de quando a gente chegou lá. E teve um bônus, que depois do Finisterre a gente caminhou mais um dia ainda, para terminar mesmo, e foi até Muxia, que é uma vilazinha pequena de pescadores, que é bem pequenininha, pouco movimentada, mas também faz parte dos caminhos, entre os caminhos reconhecidos e os caminhos que o pessoal mais faz, que é Santiago até Muxia, ou Santiago até Finisterre, ou os 3 fazendo um triângulo assim como a gente fez. Depois de Muxia a gente voltou de ônibus até Santiago e seguiu nossa jornada. Foi uma experiência muito legal, assim, é uma experiência indescritível, é uma montanha-russa de emoções durante o próprio dia, todo dia é diferente, por mais que você está todo dia caminhando ali, fazendo a mesma rotina, mas é sempre uma paisagem diferente, são pessoas diferentes, o teu humor muda durante o dia, o teu cansaço, enfim, são muitas coisas que vêm à prova durante essa caminhada. E então é um caminho que foi uma experiência incrível na nossa vida, acho que a gente recomenda a todo mundo que tem a oportunidade de fazer, possa fazer. A gente fez o caminho de 40 dias, mais ou menos, né, de 800 quilômetros, mas tem caminhos menores, tem caminhos saindo de Portugal, até da própria Espanha, que são menores. E melhor, tem caminhos em todo mundo, tem caminho no Brasil. Exatamente. Porque esse negócio de se desafiar, de passar o dia caminhando, que de certa forma é uma meditação, porque você está caminhando só com os teus pensamentos, olhando para a paisagem, você começa a sentir outras coisas, e isso não precisa ser na Espanha, ser na Europa para ser feito. No próprio Brasil tem, né, vários. Você pode fazer em qualquer lugar e é sensacional, uma experiência única na vida. E para quem ficou curioso e tiver vontade de ver um pouco mais do nosso dia a dia, da nossa rotina, fazendo o caminho, vai lá no nosso Instagram e corre os destaques ali, acha até o Caminho de Santiago, que a gente postou todos os dias um monte de coisa sobre ele. Então essa foi a nossa experiência sobre o Caminho de Santiago de Compostela, espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha conseguido passar bem tudo que a gente viveu, apesar de tantos dias não poder ser resumido em poucos minutos. E não deixa de seguir o canal aí no YouTube, no Instagram, onde você mais gostar de nos acompanhar. Curta o vídeo, compartilha e até o próximo vídeo. Até o próximo.